Olá a todas e todos, começa agora mais um episódio do podcast Conversar. Hoje estamos aqui, eu, Luiz Gornstein, professor José Márcio Rego, para entrevistar uma lenda do mercado financeiro. Lenda viva. Lenda viva, Luiz César Fernandes, fundador do Garantia, fundador do Pactual, para contar aqui um pouco da sua trajetória, das suas ideias, fazer um pouco da análise atual também de conjuntura, mas a gente sempre começa pelo começo. Como é que foi a sua vida? Eu achei que o senhor fosse nascido em Botucatu, já me enganei, né? O senhor falou lá embaixo. Mas fala um pouco pra gente, como é que o senhor entra no mercado financeiro? Uma coisa que eu até hoje estou brigando muito. Quando eu comecei a trabalhar, você podia trabalhar com carteira assinada com 14 anos. E no lugar que você trabalhava, você aprendia a profissão. Eu saí de casa muito cedo, com 12 anos. Nunca mais voltei. Tive que me virar. E com 14 anos, o único emprego que eu estava disponível era no Bradesco. Por isso que eu estou no mercado. Era a única opção que eu tinha. Luiz, por Aqui em que São... você saiu com 12? Por que você saiu de casa? Porque eu tive um problema com meu pai. Meu pai era muito rígido. E uns amigos fizeram uma festinha num sítio que a gente tinha ali no Capão Redondo. Eu nem sabia, tinha 12 anos, estava voltando do seminário. Falei, vamos fazer uma festa lá? Então, falei, vamos embora. Eles organizaram e eu fui pra festa. Aí era o baile do cabide. Todo mundo tinha que entrar na festa. Quando eu voltei em casa, meu pai estava pé da vida. Eu já tinha esse mesmo tamanho, já era meio grandão, ele era baixinho. Falei, não, em mim você não bate mais. Falei, na minha casa eu bato. Então eu vou embora. Com Peguei 12 a anos. trouxinha e fui embora. Nunca mais voltei. Nunca mais. Mas via ele sistematicamente ou não? Só vi no dia que ele morreu. É mesmo? Gap temporal de quantos anos? 40? Não, 25 anos. 25 anos. E aí o primeiro emprego já é no Bradesco? Já é no Bradesco. Como é que foi esse período de Bradesco? Olha, o Bradesco foi bastante interessante, que na época o Bradesco era chamado Banco Brasileiro dos 10 Contos. Porque estava lá no ranking, lá longe. E por acaso, quando eu saí, já era o maior banco privado. Então eu peguei todo Crescimento. o crescimento. E aprendi muito. Para você ter noção, nossa agência aqui na Paulista, esquina de Brigadeiro, tinha 7 funcionários. Nossa. Imagina uma agência com 7 funcionários. Não existia. E naquele tempo, cada agência era um CNPJ. Então você tinha contabilidade, departamento pessoal, livros contábeis, livro de razão, tudo. Então eu acabei aprendendo tudo. Eu era entregador, comecei entregando carta. Daqui da Paulista, com Brigadeiro, até a 9 de julho, e descendo até Estados Unidos. Entregava 3.000 cartas por dia e não tinha prédio. Tudo caro. Mas eu fui aprendendo um pouco de tudo. E um dia teve problema na agência, o gerente administrativo, dispensaram. Aí o fiscal perguntou, quem que entende aqui dessa agência? É o César. Então senta aí. Eu sentei e o banco me deu procuração, etc. Porque tinha que assinar cheque, etc. Um belo dia veio um outro fazer fiscalização. Falei, nunca fiscalizaram departamento pessoal, vou olhar. Quando ele, ô César, você errou aqui na sua data de nascimento. Não, tá certo. Olha, você tem 16 anos, você não pode assinar pelo banco. Aí chamaram às pressas alguém. E aí o que faz com o César? Manda pra Cidade de Deus, que lá não precisa assinar. Caçar assinatura também não fazia sentido. Então mandei pra Cidade de Deus. Aí eu fui pra Cidade de Deus. Comecei a aprender mais e mais e mais. Então,
Chegou a ter contato, ainda que esporádico, com o Amador Aguiar, quando foi? Sim, É? nós trabalhávamos no mesmo prédio. Nós trabalhávamos no 6º andar e ele trabalhava na cobertura. De vez em quando você falava com ele. Várias vezes a gente subia no elevador com ele e tal. Ah, no elevador. No elevador. Mas com a diretoria, nós almoçávamos no mesmo lugar. Sei. Então eu conhecia todos os diretores. Ele era amador e você já era profissional Aguiar. Então, tinha relação com todos os diretores. E O Lázaro já estava lá? Já estava. já, ele era nível médio na época. Eu trabalhava a poucos metros dele. E tão conhecido da minha época. Eu nunca chamei, todo mundo chamava de Seu Brandão. Eu só chamo ele de Brandão, nunca chamei de Seu Brandão. Porque vivemos juntos, comemos juntos. Não dava para ser seu. Então, você no Bradesco fez graduação, mestrado e doutorado em banco. Tá certo? Não? Isso. E fica lá até quando, Bradesco? Não, aí eu fiquei na Cidade de Deus um tempo. Estourou um problema no Rio de Janeiro. Que naquela época tinha uma história que carioca não queria trabalhar, que não sei o quê. Teve um desfalque lá. E o banco fez um pelotão de choque para ir consertar. Ele tinha acabado de comprar um banco lá. E o banco era uma zona. E nesse meio eu fui escolhido. Me mandaram para lá. E com o Bradesco não tinha, não quero ir, não posso ir, não tinha. Ou vai ou vai. Eu tinha 17 anos, fui para o Rio de Janeiro. Consertar a agência. E aí nunca mais voltei para São Paulo. Fiquei por lá. Consertei a agência, em plena greve de 63. Eu demiti 40 funcionários que tinham mais idade, mais tempo de banco do que eu tinha de idade, o dobro do tempo de banco que eu tinha de idade, que era um escândalo na época, que não tinha fundo de garantia. E a tal da estabilidade. Demiti todo mundo, tive com ele. E aí fui aprendendo cada dia. Quando eu cheguei no mercado, foi a grande vantagem competitiva que eu tinha. Eu sabia como o sistema bancário funcionava de A a Z. Por dentro. E no mercado, estavam chegando na faculdade. Então os caras não sabiam o sistema como funcionava. Bom, do Bradesco você foi para onde? Eu passei 1 ano e pouco no Campina Grande, estruturando ele e tal. Daí eu vim para uma corretora. Campina Grande era Banco Industrial de Campina Grande. Isso. Tinha industrial no nome, né? Tinha, que era da família Rick. Família Rick. Tem shopping center até hoje, né? Riquíssimos, riquíssimos. Tem um monte de shopping center e tal. E aí fiquei com o Newton Rick 1 ano e meio, mais ou menos. Era boa gente ele, né? Muito boa gente, eu gostava muito dele. Sou amigo da mulher dele até hoje. Então eu fiquei com o Newton Rick rearrumando as agências, reestruturando. Nós tínhamos 700 funcionários, 1 ano depois tinha 400. Então fiz uma limpa. E aí saí para uma corretora aqui de São Paulo, dos irmãos do Herbert Levy, que era a corretora Levi, mas fiquei 6 meses. Que era uma corretora sólida, né? Era uma corretora sólida. O mais doidão era o filho do Herbert Levy. O Luiz Fernando. O Luiz Fernando da Gazeta era mais doidão, mas Não, o Luiz Carlos também, que foi presidente um tempinho no Itaú. sim. Os dois eram meio... Lisca, é. Mas eles já tinham separado, Tá. e o Herbert Levy ficou com o Banco América, e eles ficaram com a corretora. O América, quando fusionou com o Itaú, ficou o Banco Itaú América, né? Itaú América. E era Federal Itaú, aí se tirou o Federal e entrou o América. Depois entrou o Sul-Americano, né? Entraram vários bancos, né? Vários bancos. Mas enfim. E aí me contrataram, um dia chegaram na minha sala, quando eu estava no Campina Grande, falaram, tenho tanto para te pagar, não mais, e uma participação no lucro. Era apenas 3 vezes mais do que eu ganhava. Nossa. Só que o banco estava uma mordomia.
tinha secretária, sala privada e tal, assistente. Aí eu fui pro corretor achando que era um grande passo. Cheguei lá, tinha uma mesa, o sujeito sentava aí que me contratou, eu sentava aqui um telefone. Aí eu achei que tava com tudo. Cheguei lá, pô, é isso? Falei, tá bom, vamos lá. Aí fechei logo uma operação. A Escavagima, que era um estaleiro no Rio. Galera. Que hoje é do Walter. Aham. E aí eu não sabia o que fazer. O terreno do Escavagima é do Nelson Tanuri. É do Tanuri, mas o Tanuri junto com o Walter Apple do Fator, lembra? Eles É. compraram. Mas aí, enfim, perdi o ponto. Eu tava. Aí você foi Você pro. fez a primeira operação? A primeira operação. Aí eu tinha que fazer a conta, que era um papel longo, que eu ia carregar com prazos menores. E como é que faz a conta? Eu não sabia fazer conta. Trazer para valor presente. Era um desconto, taxa de desconto. Eu não sabia fazer. E eu precisava liquidar com a empresa. Aí liguei para o concorrente, do departamento econômico, falei, ó, Riva, tô com problema aqui. Me ajuda aqui. Porque o mercado sabia que eu era operador, que eu ligava para todo mundo para fazer a posição do banco, que tinha muito caixa na época, Campina Grande. Eu era diretor-geral financeiro. Eles achavam que eu era operador. Nunca tinha operado nada. Ligava para um, pegava o preço, ligava para outro. Uhum. Só checava preço. Nunca fiz uma conta. Aí o Riva me... Aí todo final do dia, ele ia lá para a corretora me dar aula de matemática. Uhum. Aí eu aprendi o que eu sei com ele. Aula particular. Depois fui trabalhar com o Jorge, na Libra, Ali. Jorge Paulo Leão. E a nossa proposta era comprar. Mas como é que você foi parar com o Jorge? Como é que foi? O Jorge era um operador de mercado. Quando eu estava no Campina Grande, eu operava com ele. Operava com todo mundo. Quando eu fui pro escritório Levi, uns 3 meses depois, o pessoal do BUC, não sei se você lembra, Banco União Comercial, Sim. Da família Gaia? da família Gaia, e Roberto Campos esteve lá. Roberto Campos foi presidente. E aí me chamaram para ir para lá. Ele estava em formação, eu conhecia banco, falei, isso que eles estão montando não vai dar certo. E não deu. Aí indiquei um outro colega para ir e não fui. Aí um dia o Jorge Paulo me chamou. Vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí no almoço ele falou, por que você não aceitou ir para o BUC? Eu falei, por isso, por isso, por isso. Acho que vai dar errado. Acho que eles estão fazendo loucura. Não vai dar certo. Oh, eu também estou procurando alguém. Estou conversando com o Cacciola. Acho que o Cacciola veio trabalhar comigo. Cacciola não tinha marca ainda, não tinha. Não, eu estava na Marcelo Leite Barbosa. É verdade. Aí passou 6 meses, 3 meses. Eu fui conversar com o Haroldo Levi. Falei, Haroldo, como é meu bônus? Meu lucro é tanto. Tinha falado que era tanto o meu bônus. Não, não. Eu tenho que descontar isso, descontar aquilo, descontar não sei o quê. Despesa de São Paulo, caramba. E 10 mil dólares eram 10 dólares. Aí eu fiquei muito puto. Liguei pro Jorge Paulo e falei, Jorge, o Cacciola aceitou? Ele falou, não. Você faz a mesma proposta para mim? Ele falou, faço. Peguei minha escova de dente. Nem pedi demissão, pedi. Seus discos, seus livros e nada mais. Aí Livros que eu não tenho. funda a Porque Libra? eu tenho uma dificuldade muito grande de ler. De ler? É. É? Além de daltônico, eu sou dislexo. Ah, E o dislexo tem muita dificuldade de ler. entendi. Então, eu leio muito pouco. Mas agora no mundo Agora com o digital. Não,
no mundo digital, você está adorando, porque você põe para ouvir, né? Você põe para ouvir. Foi pra ouvir. Como eu estava fazendo naquela hora. Aquela que eu te hora- liguei. Vamos contar pro Luizinho, só um break. Eu mandei para você. Não, ele me deu o teu contato e eu mandei para você. Aí, 2h30 da manhã, Luiz César. Falei, porra, acho que ele vai dizer que não vem, que agenda e tal. Aí eu atendi, né? Foi, Luiz César, você me ligou? Ele falou, não, acho que eu apertei alguma coisa errada, né? Porra, mas foi bom que você ligou. Ele falando para mim. Eu tô aqui adorando. Você estava assistindo com a Patrícia ou Não, com a com a Patrícia? Com a Patrícia. Não era nem a Fast Script, né? A Fast Script eu mandei depois, né? Ele falou, tô ouvindo aqui você com a Patrícia, porra. Tô adorando, né? Fala o que você falou. Eu tava gostando muito. É. A única diferença que eu falei pra ele que ele engorda e não fuma. Eu fumo e não engordo. Tem outra diferença. Você cria banco e ganha dinheiro. Eu mas- tô 70 anos, nunca consegui abrir um banco. Mas vou abrir. Continua com o Lehman. Não, eu saí de lá, nós tínhamos garantia, né? E eu vendi minha posição e fundei o Pactual, que hoje é BTG Pactual. Quando você sai do Garantia, você sai com um belo dinheiro. E a lenda diz que você falou, olha, eu conheço de banco e eu tenho dinheiro, mas não tenho background escolar. Aí eu quero vocês, porque você, não é isso? Você chama o Jacuz, diz a lenda, é isso ou não? Você Não é chama... quase isso, não é bem isso. Então vai, fala. Eu tinha falado pro Jorge, eu tinha me desgastado muito dentro do banco por causa de lojas americanas. Eu queria vender de qualquer jeito, como vendia Alpargatas, Brahma e tal. E o pessoal resolveu que eu não queria vender. O Beto Scupira estava sentado no volante, não queria vender de jeito nenhum. Eu me desgastei. Falei pro Jorge, eu vou tirar um ano sabático. Depois eu vejo o que eu vou fazer da vida. E aí tinha a reunião do Fundo Monetário, que eu estava muito interessado que ir, porque ia a discussão do default da dívida brasileira. Eu queria ver como é que ia ser o burburinho lá e tal. Fui para lá, sem nem sem documento, só e no famoso JP Morgan, do Safra e tal. Aí chego lá e encontro o Renato Broff, que era diretor do Credibanco, que era a associação da família Martins, com o Credilionet. Aí eu falei, pô, Renato, tô pensando em parar, tal, não sei o quê. Não quer parar nada. Vamos comprar o Credibanco, que a família está insatisfeita com os franceses, e os franceses insatisfeitos com a família. Vamos comprar o Credibanco. Eu falei, tá bom, então vamos. Mas nós precisamos do time. Aí tava passando o André Jacuzzi. Falei, ó, o André é importante pro nosso time. Inteligentíssimo. André, vem cá. Ó, nós estamos pensando em comprar o Credibanco. Você não quer vir junto? Fechado. Aí já temos 3. Aí eu falei, nós precisamos de economista. Aí liguei pro Castelo Branco, que era muito meu amigo, Roberto Castelo Branco. Aí eu falei, Roberto, você não quer vir e tal? Ele falou, César, eu não posso, porque eu acabei de fechar o Banco Boa Vista. Eu não posso ir. Mas eu indico um cara e tal. Mas antes disso, eu preciso da sua ajuda para eleger o meu sucessor no IBMEC. E é voto de bancos e empresas de capital aberto. 90% está aqui. Não quer me ajudar? Eu falei, tá bom. Eu já tinha ouvido uma palestra dele, Paulo Guedes, não. Ambit. Aí tá bom. Aí preparei um jantar, convidei todo mundo. Todo mundo à mesa, Paulo não apareceu. Aí tem a entrada, tem o prato principal, tem a sobremesa. Ele não apareceu. E até quando estava terminando o cafezinho, ele apareceu. Aí fez um discurso de 10 minutos, mas conseguiu se eleger presidente do IBMEC.
Aí eu falei para ele, olha, você não quer vir trabalhar? Nós estamos querendo comprar um banco, hein? Eu não entendo nada de banco. Eu estudei a vida toda para ser governo. Mas você acha que eu sou útil? Eu topo. Aí então formamos. Só que aí o Renato desistiu, que tinha oferecido para ele a presidência do Credibanco e algumas ações. Tá bom, aí ficamos 3. Jacuski, Paulo Guedes E eu? e Luiz César Fernandes. Cláudio Haddad, não. Não, isso veio Isso é garantia. muito depois do Garantia. Ah, tá bom. Quer dizer, muito antes no Garantia. O Cláudio veio trabalhar com a gente, talvez em 75, 76. Pois é, mas o Jacuski não tinha dinheiro e nem o Paulo Guedes. Quem tinha dinheiro era você. Só eu que tinha dinheiro. Você tinha quanto, mais ou O menos? André- Uns 50 milhões de dólares? Não, Mais. tinha menos. Menos, tá? Só que o Jorge não recomprou minhas ações. Recomprou? Não recomprou. Não? Aí, bom, deu errado então o Credibanco, fiquei eu, Paulo André, e o nome que a gente tinha escolhido era Mutual. Mutual. Aí no dia 30 de dezembro, me liga um amigo do Banco Central, falou, César, estou aqui para publicar a sua carta patente, na época eu tinha, mas não pode ser Mutual, porque Já, Mutual já tinha. Aí ficou P de Paulo, A de André e C de César. Pactual. Pontual era do José Bahia Sobrinho, não é? Esse era o Pontual, Pontual, né? É, me lembro que dele. era aqui na Doc Low. É. Mas aí, nós não tínhamos nada a fazer, compramos uma distribuidora. Fui no Jorge, falei, ó, conforme combinado, você tinha que comprar. Eu falei, agora eu não vou comprar. Você disse que ia fazer um ano sabático, no final de um ano eu compro. Mas agora eu não compro. Eu falei, tá bom. Aí fui no banco francês, brasileiro, que era o Crédit Lyonnais, com quem eu já tinha conversado a compra do Crédit Banco, etc. Falei, ó, preciso de dinheiro emprestado para fazer um. Aí peguei uns 400 moeda qualquer e fui dar um pactual. Fizeram o Pactual. O André tinha um pouco de dinheiro que botou. O Paulo não tinha nada. Nada. Mas eu financei ainda assim os dois. E a primeira paulada boa que vocês deram, qual foi? Aí, uma atrás da outra. Primeira paulada que nós demos, que não foi tão grande, mas foi boa. Nós fomos visitar as instituições e lá estão montando e tal. Também. E eu nos apresentar. Eu fui no Bradesco. E eu já conheci o Mário Teixeira. Aí falei, Mário, estamos criando aqui uma... Falou, tá bom. Ó, tem um problema aqui que eu não estou conseguindo resolver. Quem sabe você me ajuda. Saiu uma circular do BNH que eu tenho 300 milhões, 300 qualquer coisa, para aplicar construção civil. Mas o banco não empresta para construtora. Então eu não posso aproveitar. Vê se você consegue bolar alguma coisa aqui. Aí da Cidade de Deus, aeroporto, eu liguei para todo mundo, já tinha colocado dinheiro. Porque era construção civil. Então você via parafuso, vidro, qualquer coisa. Qualquer Não é coisa. só Entendi. construção. Entendi. E aí eu coloquei na Bayer, do Lope, etc. Só Big. Foi a primeira Tacada tacadinha de mestre. que a gente ganhou um bom. Agora, dinheiro maior foi logo em seguida, quando o Credit Suisse, de quem nós éramos muito amigos, chegou e falou, ó, a matriz mandou detonar dívida brasileira. Nós não vamos renegociar, não vamos fazer nada. Quer ficar livre. Queremos ficar livre desse troço. Falei, tá bom, deixa comigo. Diz lá para a matriz que eu pago 15% Do valor de face. valor de face. Eu não tinha um tostão, né? Nem o capital do banco não tinha mais, que pagou aluguel, Sim, etc, sim. etc. O capital já Sim. tinha evaporado. Tinha lá um pouquinho que nós tínhamos ganho do Bradesco ainda. Aí
eu moro numa operação, chego num devedor, como exemplo, Bradesco. O Bradesco, você deve Credit Suisse isso. Você pagar, o Banco Central vai segurar. Tá? Você me paga aqui em reais, eu te dou quitação. Na época era cruzeiro, sei lá. Tá bom, eu pago. Aí eu pegava o dinheiro dos devedores. Nossa. Pagava 15% para eles Ia no blequista, comprava Sim. o dólar, mandava 15% e o resto é teu. Nossa. Então foi. Sorte grande. Aí foi. Depois até que o mercado descobriu, aí fez um spreadzinho desse tudo. Mas foi 30% de spread. E naquele tempo, entre OR, compra e venda, tinha spread maravilhoso. Pouca gente sabia mexer com aquele papel. Então, 15% ninguém fazia negócio de spread. Uhum. Para comprar e vender no mesmo dia, tinha que ser 25 para cima. E dizem que o senhor também tem um papel central ali na criação da Selic. Como que foi isso? Não, a Selic foi o seguinte, nós tínhamos um problema, que as liquidações eram feitas físicas. Uhum. Então você vendia, como eu vendia para os grandes bancos, que eram meus clientes, os bancos não tinham mesa de operação, então eu era operador dos grandes bancos. Você levava embaixo do braço 100 milhões de dólares de papel portador, uma nota. Você perdeu aquilo e você andava o Rio de Janeiro inteiro com esse troço. E girava bilhões por dia. Eu estava fazendo um estágio no JPMO e vi como eles faziam a custódia. Isso enquanto o senhor está no garantia. Ele ainda estava no garantia. Tá. 72 por aí. Tá. Aí eu falei pro meu companheiro que eu sempre tive tradutor simultâneo, que até hoje não falo inglês. Uhum. Então, eu virei pro meu colega e falei, ó, isso daqui dá para fazer pelo computador. Naquela época só tinha mainframe. Falei, pô, vamos. Aí voltamos. Você ficou maluco quando você sacou, né? É. Aí eu cheguei aqui angustiado. Fui falar com o presidente do Banco Central. Acho que nós podemos fazer um negócio assim. Que era assim. quem? Eu acho que era o Lira. Paulo Lira. Paulo Lira. Não tenho bem certeza, mas acho que era Paulo Lira. Aí ele falou, ó, eu acho até legal essa sua ideia, só que o Banco Central não tem dinheiro e não tem autonomia para fazer. Como não tem dinheiro? Não, porque para fazer isso tem que comprar um computador. E eu não tenho dinheiro para comprar um computador. Aí eu falei, pô, eu já tinha fundado a Andima, que hoje é a Ambima. Sim. Eu que dei o nome, fiz estatuto, foi gozada a fundação, foi todo mundo sentado no chão. Porque no escritório não tinha sala coisa. de receber ninguém. Aí eu juntei todo mundo, ó, tem que sentar no chão. Tá vendo a SBPP? É, exato. Tem que sentar no chão. Fundamos a Dima sentado no chão. Aí eu chamei o mercado, falei, ó, tem um projeto muito Devia legal. chamar Sentima, não Andima. Aí chamei o mercado, falei, ó, tem isso, então, acho que é um projeto legal, mas o Banco Central não tem dinheiro. Vamos comprar um computador e dar para o Banco Central? É, boa ideia. Compraram. Aí compramos um computador e nesse ínter eu falei com o Banco Central falou, eu topo, mas quem tem que tocar os programadores tem que ser o funcionário do banco. Depois esse contrato que você quiser, que for necessário, mas quem tem que mandar é o cara do banco. Foi bom, porque eles mandaram um cara ótimo, o Hugo, era sensacional. Aí compramos um computador, começamos a programar, levou 5 ou 6 anos programando. 5, 6 anos para Programar o computador. programar. Puta. E era maior que essa sala o computador. Sim. E aí começou a funcionar. Aí já não era o Lira o presidente,
era o Carlos Brandão. Falei, Brandão, estamos prontos, vamos largar. Não, só para títulos públicos. Título privado não. Falei, pô, me interessa privado. Estou trabalhando para ter. Não, não pode. Aí não existia, mas fizemos Ctrl-C, Ctrl-V e fizemos CETIP. Ah, tá. E aí construímos então o CETIP. Aí eu tinha um problema no CETIP. No Selic, tinha o xerife que era o Banco Central. E no CETIP, quem que vai comandar? A associação não dá. Porque um puxa de um lado, outro puxa do outro, não funciona. Mas eu tinha conhecido, logo que eu fui para o Rio no tempo do Bradesco, um cara que depois virou diretor do Banco Central e que estava se aposentando e que era um alemão bravo. Os bancos tremiam para falar com ele. Eu falei, você está se aposentando? Eu estou, mês que vem. Então você vai ser presidente do CETIP. O que é isso? Não sei. Você vai para lá. E aí peguei o Alves, que ficou 10, 12 anos lá, quase que até morrer, no CETIP, e era o próprio xerife, né? Ele era bravo pra caramba. Todo mundo respeitava o cara. Então criou o CETIP. Você, na época, qual é a época que você cuidou de reestruturação de empresas? Eu gostaria de saber o seguinte: você parece que gostava do ramo têxtil, e você explica, a Benetton é uma marca icônica, o que aconteceu com a Benetton? Bom, a reestruturação eu começo no Garantia. Fazendo lojas americanas, Alpargatas. Você tem água aí. Todas elas nós vendemos por 3 ou 4 vezes mais do que no pagão. Então ali eu vi que mexer numa empresa vai em frente. Aí logo eu fiz Fundição Tupi. Estava quebrada e botei em pé, hoje é a maior fundidora de bloco de motor do mundo. Eu estava quebrada. Deu certo. Aí eu fui fazendo A Benetton não tem nada a ver com banco, nada disso. Originalmente, foi uma festa que eu estava em Milão. No meu lado estava um cara. Carlo Benetton. Não, o Hélio Fiorucci. Ó, o Fiorucci. Obrigado. Obrigado, E querido. aí eu trouxe o Fiorucci para o Brasil, junto com o Zé Calil, que era Da Glorinha. o marido da Glorinha. Era eu, Glorinha, o Zé e o Marco Santini. Aí fizemos a Fiorucci. Puta marca, hein? Um sucesso estrondoso. Tinha fila. Em agosto, entrava, saía 2, entrava 2. Durante agosto inteiro, setembro inteiro. Um sucesso. Aí a Benetton estava vento e pouco na Itália e a Fiorucci quebrou na Itália. Então a Fiorucci foi comprada pela Benetton. Aí o Luciano veio conversar o que ele ia fazer com o Brasil, etc. Aí que estendemos a associação, eu fiquei sócio deles na fábrica e fiquei dono das lojas. A fábrica era no Paraná? Era no Paraná a maior parte. Tinha no Rio Grande do Sul também uma infantil, que eu não me lembro o nome. Acho que. Não sei onde que era, mas era no Rio Grande do Sul. A linha infantil. Na Benetton, não deu certo no Brasil. Porque eles não queriam adaptar a modelagem brasileira. E a modelagem brasileira é completamente diferente da italiana. A italiana não tem bunda, aqui não tem um bunda. Então não funcionou. Mas a Fiorucci, pelo contrário. Eles tinham um senhor, chamado senhor engenheiro de pantalona. Um cara que só estudava calça. Então isso foi um sucesso, porque a calça era perfeita para o brasileiro. Mas na Benetton você perdeu dinheiro. Não, na Fiorucci eu ganhei muito dinheiro. Na Benetton, por esse problema, a marca não vingou no Brasil. Então tivemos que fechar a fábrica, fechar as lojas.
O Luiz Biagi foi representante, né? O meu, Foi representante meu sócio. em Ribeirão Preto. É. A mulher dele, Karina. Karina. Mas a marca não deu certo no Brasil. Eles tinham equipe de Fórmula 1, né? Tinha uma bastante... Quando eles estavam em ascensão, eles tinham um problema grave, que era se inserir na sociedade. Uhum. Porque eles eram Camponês. então eles queriam se inserir na sociedade. Não tinha o glamour do Maurício Gucci e Barará. Não tinha, né? Não tinha. Então, eles contrataram um sujeito que estava acabado de sair da prisão por droga, etc. Até hoje está por aí, é o Briatore. Sim. E aí o Briatore chama o Luciano e fala: para você fazer isso, você precisa de duas coisas. Compra uma Fórmula 1, que a gente vai fazer seu nome. E contrata esse fotógrafo para fazer a propaganda. E o Luciano topou. E fez o nome. Então compraram a Toleman e o Olivier com aqueles maluquices de propaganda, que era um pôster horroroso, o cara morrendo de AIDS, o outro no hospital, A freira, não sei a o quê. freira beijando o padre, eram coisas assim. Morreu agora, tem uns 6 meses. Sei. Gênio, né? Um gênio. E aí, lá na Europa, o Benetton explodiu. Explodiu. Nos Estados Unidos também. Mas aqui, nada. Você, eu vi lá no que você reestruturou algumas empresas que, no fim das contas, não vingaram, como a Varig e a Mesbla, por exemplo. O que houve com a Mesbla, por exemplo, que é uma marca icônica? Eu acho que vou começar dos dois. Você está errado na sua colocação. No que eu entreguei, estava redondo. Então eu peguei a Varig, é uma história até interessante. A Varig tinha 4 747-200, que é aquele jumbo. E nós tivemos a sorte de ter dado com a aviação japonesa um problema com o MD-11. E ninguém queria voar mais com o MD-11 nos Estados Unidos. Pânico. Foi por lá para o deserto. E aí nós, a primeira atitude que nós tomamos foi cortar o 747 em dois. Metade era carga, metade era passageiro. Não sei se vocês chegaram a voar. Era curtinho o voo da Varig, de passageiro. Porque a parte de trás toda era carga. Luiz, Mas- que ano isso aí? Que ano? 91, 91. 2. Aí o que aconteceu? Nós compramos os MD-11 e devolvemos para a GE o 747 e vendemos um que era da Varig. Com um mês, nós pagamos 8 MD-11, só na economia de gasolina. Aí fechei todas as lojas. A Varig tinha mais loja no exterior do que embaixada e consulado brasileiro. E vendi 1% das passagens. Eu fechei tudo. Tirei da Quinta Avenida, não sei se vocês lembram. Lembro. Levei lá para Madison e botei ela redonda. E entreguei com o conselho que eu fiz. Eu escolhi as pessoas do conselho e tal. E o Fernando Pinto foi que nós escolhemos para presidir. E o Fernando falou: não gosto desse conselho. No dia que terminar o acordo com você, que ele não podia mexer no conselho enquanto devesse. Mas no dia seguinte que eu pagar a última conta, eu vou destituir o conselho. Tá bom. E assim foi. Aí ele destituiu, pagou tudo, destituiu o conselho, chamou Osíris Silva, que era da Embraer, para presidir. Osíris sabia fabricar avião, mas
de avião comercial. E ele sim que embicou ela para o fracasso. O problema lá era a fundação dos empregados, não era? Não. O problema que era a Varig, que a Varig era o seguinte, era uma companhia de aviação no Rio Grande do Sul, que fazia Porto Alegre a Pelotas. Porto Alegre a Rio Grande. Então ela ficava por ali. Por ali. Não sei se você sabe o que quer dizer Varig. Aviação Aérea Rio Grande do Sul. Não, vários alemães reunidos iludindo os gaúchos. E aí teve um problema com uma companhia aérea, que é a Real Aerolínea. O governo chamou, então, a Varig para assumir as operações da Real. E um dos grandes credores era o Bradesco. E venderam, então, para a Varig resolver. Um tempo depois, outro dia você até falou nele, que era do Noroeste, Roberto Cochrane. Não o Roberto. O Léo. Léo Wallace. O Léo Wallace com o Roberto Simons criaram a Selma, que fazia turbina. Impressionante. Fizeram um monte de coisa. Seríssima. Era um espetáculo as companhias. O Médici resolveu quebrar eles. O Médici ou Costa Paner do Brasil. Quebraram a Paner. Isso é um pouco diferente do período que você estava, né? Não, muito antes. Foi em 64 que... Isso foi muito antes. Aí então ele incorporou a Paner. As rotas, tudo. As rotas, os aviões, tudo. E depois a Cruzeiros do Sul. E o governo fez um acordo com eles que nos voos internacionais o governo garantia 50% dos assentos, sendo ou não passageiro. E os funcionários públicos só podiam voar de Varig. Isso aí viabilizou, né? Isso viabilizou naquela época lá atrás. Só que quando chega o Collor chutou o balde e falou: acabou com essa festa. Então liberou para a aviação internacional, acabou com a preferência de funcionário voar pela Varig. O governo já não garantia 50% do assento. Quando eu cheguei. E o sonho da Varig era voltar a esse esquema. Eu falei, não dá para voltar. Não tem jeito, vai explicar. Vou voltar. Porque na surdina, na Revolução, deu para levar essa história de ficar 50% do avião. Agora, hoje não dá. Luiz, você chegou a conhecer o seu Lélio Lauretti? Não. Não. Quando você chegou, já não estava mais. Não. Eu não me lembro. E a Mesbla? Então, eu entreguei para o seu Fernando Pinto, uma empresa redonda, que ele conseguiu pagar as contas. Mesbla. Quando eu assumi Mesbla, ela já tinha entrado com pedido de, na época não tinha recuperação judicial, era concordado. E o administrador judicial tinha pedido a falência. Quando eu fui contratado, eu fui falar com o administrador. Falei, olha, são 18 mil funcionários, isso aqui, aquela conversinha. Não valeu nada a conversa. Aí eu resolvi falar com o juiz. Aí o juiz falou, tá bom. Você está dizendo que você vai converter a dívida em capital? Falei, tá bom. Se você me trouxer aqui, dia 10 de janeiro, 30% dos credores concordando em converter, eu suspendo esse pedido de falência. Bom, você tinha Natal no meio, festa, etc. Então, cheguei dia 30, dia 10, não tinha os 30%. Falei, não, mas ainda dá, tal. Não dá para fazer. Chorei tanto que ele falou, tá bom, então agora você tem que me entregar 50%. Só que no meio tinha Carnaval
Semana Santa. Nossa. E eu tinha que arrumar mais uma. Fiz uma convenção dos credores, tinha 6.000 pessoas, para convencer a converter. Eu pensei que ia apanhar. Aquele povo, achando que eu que tinha quebrado A mesma. Mas no final, convenci todo mundo, saí aplaudindo todo mundo. E aí contratei o Zé Paulo Amaral, que então era presidente da loja americana. Falei, Zé Paulo, fazer um acordo aqui. Que manjava do assunto. Ele já tinha sido da Mesbla e era presidente da loja americana. Por 14 anos. Eu vou fazer um acordo. Você assume a porra da Mesbla e nós arranjamos 50-50 o ganho. E ele topou. Mas assim, no beijo. De boca. De boca. Aí foi. Redondamos a bola. Negociamos todos os estados, todo mundo. Parcelão. Estava redondinho. Quando eu fui procurado pelo Ricardo Mansur. Esse é um maluco, né? Puta. Eu quero comprar a Mesbla. Tal. Eu já estava redondinho. Pau. Falei, você não tem dinheiro para comprar. Acabou de comprar um mapa. Não, o Bradesco vai me dar o dinheiro. Vamos fazer uma debênture, 200 milhões. Falei, então vou ligar pro Brandão. Posso ligar? Pode. Liguei ali na hora pro Brandão. Falei, Brandão, o Ricardo tá aqui, tá dizendo isso, que você vai dar os 200 milhões e tal. Não, vou dar, pode fazer, César, pode vender. Aí vendi inteira pro Mansur. Naquele tempo, no Bradesco, 3 caras mandavam. O Lázaro, o Melo e o Brandão. É, O Amador já tinha morrido Já, nesse momento. já. Então foi assim. Na minha mão não quebrou, pelo contrário. Não, entendi. Ela saiu de um pedido de falência, suspenderam, Você ganhou algum dinheirinho aí Até- na venda pro Ricardo? ganhei bom dinheiro. Hum. Ganhei mais do que eu estava saindo do garantia, pra você ter noção. Puta, então você ganhou. Só porque o Ricardo pagou metade. Se eu tivesse pagado tudo, era muito mais. Entendi. E o Zé Paulo ganhou metade só no fio de baba. Tinha um documento. A Lacta, você que conduziu a venda para Foi. uma empresa estrangeira, não? Foi. Era da Era uma subsidiária da Philip Morris Não. que estava comprando tudo que era alimentos, né? E hoje ela dividiu uma parte Amenda Lages, né? Esqueci agora o nome. Amenda qualquer coisa. Reynolds, não. Não. E a parte de carnes e embutidos ficou com Kraft. Craft. Dividiu em 2. Mas na época o controlador era Philip Morris. E aí eu fui negociar pelo Ademar de Barro, que foi uma cena histórica. O filho, mesmo? o filho do Ademar, o O filho. Ademarzinho, né? Ademarzinho. A turma dizia aqui em São Paulo, na alta sociedade, todos os defeitos do pai, sem nenhuma virtude da mãe. Dona Leonor. Dona Leonor. Cruel, né? Cruel, né? Mas por que foi histórica a negociação? A Que não- cena? Luizinho, quer trocar? Ele estava Eu tô com dor no pescoço. Por ele favor. tava quase assinando o mandato. E aí, lá pelas tantas, eu contratei o presidente para tocar a empresa, arrumei o dinheiro que precisava e recebi o recado que ele não queria mais assinar o mandato. Ah, Quem, Luiz? O O Ademar. Ademar, Ademar. Ademarzinho. Ademarzinho. Aí, Primo do Reinaldo de Barros, que foi Isso. prefeito. não, ele não é irmão, é primo. É primo, irmão. Primo, né? Primo. Não, eu falei primo. Falei É. primo. Não, você falou irmão. Falei Mas primo. É? Não falei primo? não sei, mas Tá bom, falei irmão. Mas aí, eu pego um avião 9 horas da noite para Brasília. Cheguei lá 1 hora da manhã, bati no quarto dele. Ele saiu de pijama.
E a atual mulher, a mulher na época, que era mãe do Calil, do Ciro de Guarnês, ela veio pra cima de mim querendo me matar. Você tá querendo roubar a empresa do meu marido. Eu falei, é bom que você tá contra, porque se minha explanação funcionar, às 7 horas da manhã ele topou. Mas aí tinha que assinar os contratos. Você lembra o valor? Não, não lembro. Eu lembro. Lembro. Mas acho que não é bom. Não é o caso. Porque vai machucar muita gente. É. Aí. Porque a história é o seguinte: a Kraft tinha uma opção de compra. E eu disse que só negociava com eles se eles rasgassem a opção de compra. Então, vamos supor, tinha uma opção de compra para comprar por 100. Aí eles rasgaram. Aí na mesa eu vendi por 700. Então, se contar os números exatos, Entendi. fica chato. Mas de qualquer forma, o filho não falava com o pai e nem com a irmã. A irmã não falava com o pai nem com o irmão. Então eu tive que botar cada um no andar para assinar o mandato para nós. E aí nós arredondamos a empresa, entregamos para a Kraft, uma empresa com lucro, que não tinha, precisava juntar 7 anos, o lucro de 7 anos, para dar o que nós fizemos em 6 meses. Um pouco pela sorte, etc. Mas fizemos. Luiz, mas a gente fez esse parágrafo grande e o Pactual ficou em aberto ainda. Como é que foi a saída lá no Pactual? Ficou até quando lá? A saída é aberta ou é fechada? Não, Olha, bem lembrado. O assunto ainda, se for colocar numa linha cronológica aqui, a gente parou no Pactual. Voltando ao que o Luiz falou, eu fiz algumas incursões fora do banco. Eu tive Benetton, aí comprei uma Têxtil em Sorocaba, Teba, que fazia linho, reequipei, botei o mais moderno possível, só que o linho desapareceu, ninguém mais usa. Então ela detonava. O linho desalinhou. E comprei suco laranja, Citrus. chama CTM. Que teoricamente era um puta negócio. Né? Era um puta negócio. Só que os cartel falou, pô, esse banqueiro entrando aqui vai nos Vai foder. assustar. O Cutrale. Não, o Cutrale, o Fischer, Carlos Fischer e tal. E aí eles fizeram um dump contra mim. O meu pessoal era tudo execu. Então chegava no dia 10 de um mês, era o dia de comprar. Nem 9, nem 8, nem 10. Era daquele dia. E todo mundo sabia o dia que era a CTM. O que eles fizeram? Saíram comprando na frente, precinho lá embaixo. No final, subiram o preço. Eu tive que comprar o preço lá em cima. Mas ainda tinha margem, que o mercado externo estava muito bom. E aí lá fora, eles fizeram o contrário. Venderam tudo que podia e depois derrubaram o preço. Aí eu fiquei Esmagado. Aí resolvi encerrar a conversa, fechei a empresa, paguei todos os credores, mas eu precisava de 200 milhões de dólares para pagar a porra. 200. Aí tive que vender as ações do banco para pagar Entendi. o prejuízo da CTM. Então a saída é isso. E qual que é a diferença aí da economia real para o mercado financeiro? É enorme, É muito grande. muito grande. O erro que eu cometi foi achar que os funcionários de uma indústria têm a mesma ambição de um funcionário do sistema financeiro, mas é completamente diferente. Então o grau de satisfação da indústria é muito baixo. Então o cara quer ter um carrinho, eventualmente uma casinha, Financiadinha. um filhinho, fazer churrasquinho
Fim de de semana. piquenique, não sei aonde, ir pra Praia Grande, e tá feliz da vida. Se acha melhor do mundo. Então você não tem muito como motivar, Um Fusco, um violão e uma nega chamada Tereza. não tem jeito. Então eu perdi por isso. Porque eu fiz tudo que eu fazia no banco e deu tudo errado. Porque o teto era muito mais baixo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então os caras queriam ter o carrinho, morar no casinho. Chegou na casinha com o carrinho, não tem mais ambição. Que lembrança você tem, Luiz, desse fenômeno que é o André Esteves, né? Ele chega lá como estagiário, não é isso? Vindo, não, Não, ele foi contratado para ser programador, programador. para fazer que nós já éramos o maior asset do Brasil. Era o primeiro Sim. e já disparado. Éramos maior que o Bradesco, todo mundo. Mas você tem lembrança, assim, das primeiras Ele era bom em impressões? matemática, é isso? Não, Ele estudou ele matemática? fazia ele tinha feito a faculdade de programação. E que lembrança você tem, assim, das Não, eu acompanho a carreira dele pau a pau. Era um menino brilhante assim mesmo? Ele era não só brilhante, mas ele é fundamentalmente aplicado. Se você CDF. disser para ele, CDF. esse copo é feito assim, se ele não souber, amanhã ele chama, vem cá, esse copo é feito assim, 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 assim. Ele estudou. Ele estudou. Então, além de ter uma intuição fantástica, Fudida. inteligente e Obcecado em aprender, aplicado em aprender. então ninguém é tão aplicado quanto o André. Você pode. O que você acha, por exemplo, dos antigos banqueiros? Vou citar três: o Olavo Setúbal, o Walter Moreira Salles e o Amador Aguiar. Compará-los com o André Esteves. Você acha que o André Esteves ultrapassou esse pessoal antigo assim? É diferente, porque se você pegar esses, eu botaria mais outros, como o Pedro Conde, etc. Sim. Eram estruturadores de máquina. Abrir agência, funcionário, sistema. As decisões que eles tomavam eram decisões anuais. Vamos abrir 100 agências, vamos fazer isso. Quer dizer, ele tinha um tempo enorme para tomar a decisão. O banqueiro de investimento tem uma fração de segundo para pensar. Então, que pode levar a vida ou a morte. Então, não dá para comparar. O André, cada segundo, está tomando uma decisão que pode quebrar o banco ou fazer o banco para frente. Tá certo? Felizmente, ele tem tomado todas as atitudes certas. Então, é diferente, entendeu? Quer dizer, uma coisa é você dizer, vou abrir 100 agências. Fulano, abre as agências. Claro, com o pessoal. Entendeu? Ele não. As grandes decisões, ele tem que tomar. Eu fiquei impressionado, Luiz. O Guido era ministro da Fazenda e a minha mulher no Banco do Brasil, né? E me convidaram para aquele almoço anual da Febraban. E estava o Zé Safra, que até era meu amigo, né? Já te contei. E aí chegou o André. Eu fiquei assustado da deferência. Aí o Zé Safra, o André foi na mesa do Zé Safra e eu estava lá. E o Zé Safra ficou 5 minutos, estou exagerando, mas ficou um tempão elogiando o André Esteves, entendeu? Eu fiquei assim, falei, cara, o Zé Safra pagando o pau, entendeu? Falei, pô, esse menino... O Zé Safra sempre foi um grande amigo nosso. Sempre prestigiou um grande cara, né? O Zé. Então, ele gostava muito da gente. E acompanhou desde o nascedouro, né? Que ele estava começando no Safra e nós começando aqui, né? Ele começando a expansão do Safra, etc. Então, quase que a gente nasceu junto ali. Então, a expansão toda dele ocorre ali. Quer dizer, essa admiração, você está registrando o seguinte, a admiração dele expressa nesse momento não era só em relação ao André, era em relação
a história de vocês, tá É, certo? exato. É isso. Exato. É isso. O que você enxerga hoje essa nova tipo de operação como a XP, por exemplo, e congêneres, a Ágora, que vamos dizer, tem agentes de investimento no Brasil inteiro. Isso mudou um pouco, não? A Ágora passou por duas fases. Passou por uma fase que foram os fundadores, que era o pessoal de mercado e tal, e depois foi comprado pelo Bradesco. Isso. Aí o Bradesco botou ela no canto e esqueceu que existia. E agora que estão querendo reanimá-lo. Mas dificilmente vai ser o que já foi. Porque ali dependia dos empreendedores que estavam ali. Quase deu trocadilho, né? A Ágora agora. Então, a XP é tudo que eu queria ter feito nos anos 90. Início dos anos 90. E o fundador, ele se espelhou numa palestra sua, né? Ele fala isso, Exato. registra, né? O Guilherme, que foi a partir de uma palestra sua que ele decidiu ser Exato. o que ele é hoje. Então, eu queria fazer um banco digital e um banco de distribuição. E me desgastei muito no Pactual, porque ninguém queria comprar o BCN, que eu já estava bem adiantado. Eu me desgastei para boa e não consegui comprar o BCN. E tava barato? Tava barato, O Pedro Conde ainda tava vivo? tava tá? vivo. Pra você ter noção, eu pagava 300, vamos supor, e o Pedro vendeu pro Bradesco por 1.300 um ano depois. 1 bi, 13. Então, era baratíssimo. Quase 5 vezes mais. Mas os meus sócios não quiseram. Eles não queriam entrar no banco de varejo, é Eles isso? não queriam. Eu achava que a gente tinha que ficar naquele nichinho. A gente já tinha 17 bilhões de dólares de asset. Então vamos ficar aqui, para que inventar moda? Então eles não queriam dinheiro nenhum. E eu queria ir para frente. Eu não estava satisfeito nunca. Sempre achava que podia mais. Mesmo contra, eu fui falar com o Bill Gates para a gente fazer todo o sistema. Eu tive com ele, tampas e tal, discutiu, mas não evoluiu. E aí, o Pedro pediu para mim resolver um problema que ele tinha lá, de um banco, que estava muito mal e tal. Aí eu falei, tá bom, me dá aqui o banco que eu resolvo para vocês, pepinos. E aí pensei, em cima dessa casca, eu monto o que é a XP hoje. E escalei um cara para fazer isso. O André Esteves. Que era o melhor que já tinha em 90. Só que o Esteves foi convencido pelos outros sócios de não fazer varejo de novo. E aí ele voltou pro Rio. Não conseguiu nunca fazer varejo. Só conseguiram agora, em 2020, por aí, que começaram a entrar no varejo. 21 talvez. Mas nunca conseguiu. Ninguém queria sair daquela posiçãozinha que nós estávamos. Ganhava dinheiro para burro, estava bem para todo mundo, ninguém se chateava muito. Você acha que a XP tem sido prudente em forçar clientes de varejo assim, com produtos pouco claros, tipo o COI, que está na moda hoje? Como é que. Antigamente não tinha isso, tinha essas operações meio estranhas, não? Tinham mais estranhas do que isso. Porque todo dia nós estávamos inventando alguma coisa. Não existia nada no mercado. Então, nós investamos. Eu trabalhei em muitas leis. Trabalhei na lei da SA, trabalhei na formação da CVM, ajudei no Banco Central, quer dizer, mercado de ouro. A gente participava e criava tudo isso. Ah lá, Então- 6.404, né? Então, fez tudo. SA. Um dos grandes coisas é o Carvalhosa, né? Roberto Carvalho SA, não Carvalhosa. Professor Modesto Carvalho. Modesto Carvalho. Então fizemos o diabo. Trabalhei na RJ, na Constituição da RJ. Então a gente fazia, e tudo era invenção.
certo? Quando a gente fez a primeira debênture, era um palavrão. Ninguém sabia o que era debênture, como é que é, como é que não é. E a gente foi abrindo o mercado. Agora, o que acontece com a XP é que qualquer varejista faz. Ele tenta vender produtos de melhor margem. Se entrar na Casa Bahia, ele não vai ter empurrão de menor margem. Tipo, tem 10 geladeiras, essa daqui tem mais margem, vai tentar vender a que tem mais. Então, alguns dos agentes fazem um pouco disso, mas não é decisão da XP. Só algum desses agentes distribuir. Esses agentes, a gente ouve por aí que muitos desses agentes eram antigos gerentes de banco que conheciam os clientes e viravam agentes da XP, né? Você acha que... A XP não começa assim. A XP começou treinando gente, depois formou a XP, era um curso de bolsa, sei lá o quê. E depois ele começou a comprar corretoras que tinham um grande que cuidava dos grandes clientes. Então, a área de wealth tinha lá 10 grandes clientes, ele ia lá, comprava, e esse cara vinha vender. E o mercado tinha muito medo da sigla agente autônomo, porque tinha todas as implicações trabalhistas, porque eu pagava uma comissão enorme, se aquilo fosse trabalhista, estava perdido. Então ninguém teve coragem de dar espaço. E ele foi fazendo. Comprou uma, comprou duas. Já perdi a conta de quantos ele comprou. Mas desde que tivesse uma área de wealth forte. Com essa base feita, aí ele começa a fazer isso. Um pouco pelos próprios agentes que queriam abrir uma perna, para lá, para cá, para lá, que é o caso do Q-Invest, lá de Santa Catarina, que ficou uma rede enorme, aí o BTG foi lá, e a Faro no Rio, quer dizer, eles abrindo também. Então, muitas das agências não foi nem prospectada pelo pessoal da XP, sim o agente ou o terceiro agente. Então, aqui a qualidade também pode estar prejudicada. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Interessantíssimo esse relato seu sobre XP, mas eu queria explorar, aqui até para os nossos internautas, o que você anda... Você é um cara que não para, né? Você tem essa mente brilhante que Deus te deu, tá inteiraço, você tá com 80, mas parece 69, né? E o que você anda 69 fazendo? seria bom outra coisa. 68. É o ano que não terminou, né? O que você tá bolando, Luiz? Você pode contar pra gente aqui? Você pode. Não, eu acho que Porque eu tô louco pra ser teu sócio, viu? Já vou te adiantar. só dá o dinheiro que tá fechado. Tá. Não, o negócio é o seguinte. Eu sou muito oportunista. Eu fui muito mais oportunista do que conhecimento, inteligência, nada disso. Estava na hora certa, no lugar certo. Então, Modéstia sua, modéstia então, sua. garantia, o mercado tinha quebrado, nós entramos, mercado quebrado, o Pactual foi em plena default da dívida. Então, a gente está acostumado com esse... E eu acho que o setor espalhou tanto com os bancos que não são bancos, as tech que não são tech, e que precisa uma consolidação. E do lado econômico, nós estamos no engasgo. Então, essas duas peças se comunicam muito rapidamente. Então, a crise já está contratada. Tá certo? Então... O que você está querendo dizer é que há espaço para uma instituição que você talvez vá criar, que vai fazer uma consolidação. Exato. É isso. Você acha que esses fundos, há uma conversa sempre que se ouve que os fundos de multimercado, se fala assim que na Faria Lima tem muitos corpos
e não tem cadeira suficiente para todos os corpos. Eu estou usando um outro termo que se... Né? Então, você acha que alguns fundos multimercado vão ter que se fundir porque eles vão precisar de Olha, tem alguns que nem se fundir podem. Porque perderam tanto dinheiro de cliente, Vão morrer. vão morrer. Então você tem quedas no multimercado de 90% de perda. Entendeu? Entre perda de saque de cliente, a mão, a aplicação. Então, tem uns que não tem salvação. O problema que eu estou olhando não são bem esses. São aqueles que perderam muito patrimônio e que a renda que o administrador tem não é suficiente para tocar a máquina. Então, o fundo abaixo de 1 bi não paga os custos fixos. Então, o que eu estou olhando são esses, acima de 1 bi, ou abaixo de 1 bi, que não tem... Você vai consolidando, os custos fixos são comuns, você vai... E do ponto de vista operacional, se fundir 10 assets no Brasil, você vai encontrar as mesmas ações. Só aumentar o número de ações. Não tem nome novo. São as 10 mesmas ações. Então, a gestão não é tão complexa. Então, o que aconteceu? Cada um saiu da faculdade, não sei o quê, tinha um amigo, fazia um fundinho aqui, nem sabia o que era fundo. Então, tem um monte de administrador que nunca soube o que estava fazendo. Tem uns bons que erraram no TAP. Entre os bons e os ruins, todos erraram no multimercado, ninguém salvou. Foram todos um desastre. A grande lenda do multimercado é o fundo verde, né? Você acha que é um destaque realmente no mercado? Luiz Stuberger. Stuberger, é. Olha, ele perdeu 65%. Então, 60% do patrimônio dos fundos. Dos fundos. Nos últimos 2 anos? 2, 3 anos. Mas em 20 anos, a performance dele é boa, a longo prazo, não? Ele era um dos 3 grandes gestores. Mas eu acho que quando ele fez a transição, não foi bem sucedido. Então ele está das grandes perdas que existem. Existe perda maior? Existe. Mas ele está entre os grandes perdas. Agora ele voltou para a mesa, está tentando refazer, mas o mercado é outro. Então ele vai ter que remar um pouco. Não conseguiu recomprar a posição do Credit Suisse, teve que o Daniel Goldberg comprar. E ele vai ter que se refazer. Esse menino, Daniel Goldberg, é um fenômeno, né? Jovem, é um fenômeno. Foi secretário executivo do Ministério da Justiça, né? Não, da Fazenda. Da Fazenda. Brilhante, né? Jovem. É um dos caras jovens do mercado mais brilhante que tem. É um dos caras que eu mais respeito. E estudou, é um menino estudado, né? Muito. Fera. Você já teve com ele? Não. Uma fera. É uma fera. Um dos fundos mais famosos está no Rio de Janeiro, muito antigo, muito forte, é o Dínamo, não? Também nos últimos tempos... Perdeu dinheiro. Não, todo mundo se machucou mais ou menos. Porque todo mundo errou a mão. Quando a taxa estava muito baixa, o nego botou longo, a taxa subiu, ficou no mico. Então todo mundo errou. Então o que resta saber quem errou menos. Luiz, você conviveu com o Salute? Não. Eu contratei. Você contratou. Você conviveu com o Pércio Arida? Não. Não. Mas você tem uma boa impressão do Pércio? Tenho uma boa impressão do Pércio. Mais acadêmica do que como banqueiro? Não. Mais acadêmica, sem dúvida. Como banqueiro, menos. Eu não sei se ele chegou a poder dizer que ele era um banqueiro, né? Entendi. Ele era um economista. Brilhante e conseguiu... presidir o banco. Ele estava na presidência do banco quando houve uma certa corrida, não? Foi temporário a estadia como presidente. Mas, de qualquer forma, ele nunca chegou a ser banqueiro. Tá. Ele teve a oportunidade de ser banqueiro muito antes disso. E não quis, praticamente. Não quis. O BBA, o A é do Arida. O A é do Arida.
que ele não foi. Você sabe por quê? Não. Vou contar aqui. Vou cometer uma inconfidência. Pércio, você me perdoa porque eu estou embriagado, eu bebi muita água, mas é uma história inenarrável. Me permite? Em 1 minuto eu conto. O Eu Pércio só tive- sei porque eu comprei a carta patente, Ah, que eu era muito amigo do Beltrão Bertrand. e mais ou menos amigo do Bracha. Tá. Bracha é muito sarcástico, uma inteligência também soberba. Alemãozão, né? Gostava muito do Bracha. Foi o único cara que emocionei quando morreu. Eu também. Nem meu pai eu me Eu emocionei. também. Era meu amigo, é. Então, eles não podiam comprar o banco. Aí o Beltrão me chamou. Falou, César, nós queremos comprar um banco. Mas o Fernando não pode comprar agora, tá no Banco Central. Depois a gente vai montar e tal. Você compra, depois você nos vende de volta? Eu falei, tá bom. Aí eu comprei E vendeu para eles. e vendi. Quanto tá? A BBA, a Pécio e a Arida. Cadê o Pécio? Não, o Pécio agora... Então, eu vou contar para você. Então conta. É inusitado. Em 1 minuto eu conto, viu, Luizinho? Fica tranquilo. Por favor. O Pércio me perdoa. BBA, Beltrán, Bracha e Arida. BBA, Credit Anstalten. O Pércio tinha analista sexta-feira à tarde. Segunda-feira eles tinham que assinar. Isso o Pércio me contou. Estou cometendo essa inconfidência, mas é histórico. Nós estamos historiando aqui a vida, a história bancária. Segunda-feira o Pércio ia assinar. E sexta à tarde ele foi na analista. Analista de muito tempo do Pércio. Pércio, tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem, por quê? Não, você parece tão estranha. Ele tinha falado pouca coisa, ela falou, você está estranha. Bom, aí, como ele foi falando e tal. Não, Pércio, o que você tem? Não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Fala, pô. Analista, né? Aí ele pegou e resolveu. Falou, Zé Márcio, eu resolvi falar para ela. Pô, naquela altura do Championship, ele tinha um apartamento ali na Melo Álvares, um sítio, acho que uma casa de praia, e um dinheirinho. Pô, e tinha que assinar o aval da dívida com o Credit Anstalten. Uma puta dívida, né? Para um professor universitário. Ele Não falou, era dívida. Ele entrou como capital. com capital, mas tinha que assinar. Bom, aí ele falou, pô, eu tô com medo. O que a senhora acha? Rapaz, ela falou, esse o inusitado é que vem agora. Falou, Pércio, eu acho que você... Pô, a mulher morre com a resposta na boca, Luiz César Fernandes. A mulher morre com a resposta na boca. Ele falou, Zé Márcio, não vou assinar isso aí. Entendeu? Porque eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. A analista dele, na antevéspera, na sexta-feira, morre com a resposta. Se ela falar, não entra. Ou fala, entra. Né? Não, ela não falou nem entra, não. Morreu. Mal súbito. É uma loucura, né? Não é uma loucura? Eu Você, nunca soube disso. você agora vai sair um livro sobre o Banco Pactual, é isso? Isso. Você deu depoimentos lá? Tem depoimento. É. Contar, mas contei. Vai ser. Você acha que esse livro vai ter alguma novidade assim que. Novidade para quem está no mercado? Provavelmente não. Mas existe milhões de pessoas que podem ler. Aí estão bem distante do que é a realidade, do que foi o Pactual. Porque pensa, com 400 mil reais, você chega ao tamanho que é o BTG hoje. Tá certo? É uma história... É o melhor case, né? É. Da história bancária do Brasil. Né? Luiz César, Então- queria que você analisasse essa operação do Banco Master com o BRB. O que o senhor está achando disso? Colocar todo esse conhecimento para analisar. Se você Presente. analisar bem, o que está posto é a melhor solução. Por quê? Porque ele tem um passivo de 50 bilhões. Isso é mais do que 40% das reservas do FGC.
Então, o que que eles fizeram? Pegaram um banco. Maurício, você está discordando aqui? Tá bom. Maurício Quadrado. Leva esse banco aqui e faz o teu banco independente. O Blue. E aí, eu continuo fazendo o que eu quero. Aí o outro, acho que é Araújo, né? Augusto Araújo, uma coisa assim. Ah, mas eu também não estou gostando e tal. Então vou te dar comprar 2 bancos, deu para um para outro. Vendeu, né? Um para o Maurício Quadrado, um para o Araújo. Só que o Araújo foi pego voando, recebeu um tiro voando. Então ainda não saiu. Não entendi, não ouvi o que você falou. O Araújo. Foi pego voando. Ah, Um tiro. tá. Levou um tiro voando. Então não conseguiu sair ainda. Que ia sair com os consignados da Bahia e aquele supermercado dos funcionários da Bahia. E O Quadrado saiu, tá com o banco voando, o Blue, né? Não está voando ainda. Mas saiu. Ainda saiu, ainda está na dependência do Banco Central para voar. É Augusto Araújo, né? Sim. Eu acho que é. Ainda não saiu. Está preso, mas vai sair, ou pretendia sair. Então ficou o Master aqui. O que o Vaccaro fez? Falou, preciso que alguém me compre. As ações do BRB estavam perdidas a 0 centavo. 1 centavo, sei lá. Ele vai, compra no mercado e compra um monte de opção de compra dessas ações do BRB. E assume uma posição no seu tamanho, imagine, de algo de mais de 40%. E aí ele começa a apitar no banco, no BRB. No BRB. Puta sacada, hein? Isso não foi nada divulgado que você está falando. Não, isso só ele sabe, pouca gente sabe. Ninguém sabe ainda. Pouca gente sabe. Então, aí ele tem uns créditos bons, quer dizer, não é bom. É um precatório que tem grande probabilidade. Dá certo. Direitos creditórios com grande possibilidade de virar um precatório, que o BTG está interessado em comprar. Então, pelo preço que está nos livros do Master, mais 2 bi e mais o preço que o BTG está disposto a pagar, ele fecha essa conta. E hoje, que ele estava captando a 130, 140, 150 acima do CDI, ele passa a captar 90, 100. Então, o custo do Master cai, só que ele continua com o controle do Master e com uma participação importante no BRB. Jogada de mestre. De mestre. Quem fez até, bolou isso, foi o Fonseca da Galápagos. O Fonsequinha? É. O Fonsequinha que era do BTG? É. Gênio esse menino. É. Foi ele que... O Fonsequinha? É. Puta, velho. Então, a operação está toda montada. Tecnicamente, eu não vejo como o Banco Central impedir, porque quando que o Banco Central podia impedir? A troca de controle. Sim. Não está tendo. Sim. O Estado continua controlador do BRB. Sim. E o Vaccaro do... E vai ajudar o BRB, sim. Vai ajudar. Então continua controle certinho. Então não vejo por onde que o Banco Central nem deveria apitar. Só na nomeação dos novos diretores. Fora disso, não deveria apitar. O único também podia apitar um pouco, tenho dúvida, a CVM, porque ele comprou ações do BRB, não comunicou quanto tinha, o BRB também não comunicou quanto ele tinha. Então, mas isso aí tudo bem. Coisa tem uma boba. multazinha aí. Uma coisa boba. E o mercado está em equilíbrio. Então, eu acho que foi genial a solução. Genial. Não deu trauma no mercado, não vai dar. O mercado tinha medo do que ia acontecer com... Vai ter uma discussão política, se podia, se não podia,
lá, mas eu acho que eles levam de letra porque eles estão com a razão. Ninguém me impediu de comprar, tanto que eu comprei do BRB. Ninguém impediu do BRB comprar. É lícito a gestão, o conselho aprovar como. Aprovou. E tem mais, isso que eu vou falar não é em confidência, que o Lauro Jardim já deu. E tem a baforada final favorável. O Lula falou, não, acerta isso aí, que tá certo? Isso eu não sei. Não, saiu. Não, o que saiu foi que o Guido Mantega assessora o Sim. Banco Master, Sim. né? E o menino teve com o Lula, sim. E essa solução é muito correta, né? Tá Do certo? ponto de vista técnico, está Técnico, do corretíssimo. ponto de vista político, o Lula falou, não, tudo bem. O problema só que vai ser político. Sindicato que está dizendo que vai demandar, agora o partido político, acho que o Você não vê PSB. nenhuma coisa errada nisso. Não, Nada. nada. Tem nada ali. Ao contrário, é favorável porque uma quebra de um banco ia ser ruim, né? Ia levar metade das reservas do Do fundo FGC, da que tem que garantir o sistema todo. O FGC, ele é mantido mais pelos grandes bancos? Não, por todos. Não, todo mundo que dá crédito Pega um percentualzinho. tem que fazer o seguro com ele. 0,1. Não sei a taxa hoje, mas um zero qualquer coisa. Mas sim, mas se os bancos grandes dão mais crédito, então eles Sim. aportam mais. Isoladamente, sim. No total, não. Porque a massa é muito maior. Muito mal. Tem algumas fintechs, tem algumas... Mas veja que o Master operou bem, porque ele emitia CDB até 250 mil, que é o limite da garantia do FGC. E aí, porra, pode comprar que se der pau, o fundo garantidor... Não foi compra. bem assim. Ele vendia cédulas maiores, chegou a vender papel de 5 bi, etc. Para fundos de previdência, né? Só a Previdência doeu foi 700 milhões. Nossa. Então, ele fazia ticket grande também. O que aconteceu é que os distribuidores, que eram XP e BTG, depois da revista Piauí. Eles chamaram os clientes, você tem mais do que 200, vou te comprar, e aí colocava a cota menos que 200. E aí rearrumou os portfólios dos clientes. Entendi. Mas foi uma rearrumação a partir da Piauí. Você acha que o Proer, ele diminuiu o número de bancos? Antigamente, com inflação, havia muitos bancos, né? Você acha que isso ficou ruim para os tomadores de dinheiro? Poucos bancos grandes? Não é verdade. O Brasil, a última licença antes de eu derrubar a carta patente, veio desde os anos 40 até 89 com 150 bancos. Eu consegui fazer a lei que criou o banco múltiplo e acabou com a história do carta patente. E aí, o que acontece? Você começou a ter uma consolidação. Essa consolidação é efeito natural de qualquer sistema. Quer dizer, os bancos já não ganhavam dinheiro, estavam perdendo, já não sabiam o que fazer, o mercado estava mudando, industrialização. Então, houve uma fusão de vários bancos, como nós falamos aqui, Banco da América, Banco Federal, Banco Itaú, Banco Brasil, Banco São Paulo, e aí vai. E por final, Itaú Unibanco. Mas com o fim da inflação, isso aumentou mais ainda, não? Não, isso não é efeito de inflação. É efeito da ineficiência do sistema. Então, ficou todo mundo ganhando certinho, virou gato de armazém, então ninguém queria se movimentar muito. Só os mais espertos, como o Amador Aguiar, o Setúbal, que foram engolindo os pequenos. Mas, teoricamente, esses efeitos acontecem sistemicamente em todos os processos. Nós estamos agora num processo igual, só que não é mais
os grandes bancos. São os bancos, os fintechs da vida. É. Então, você tem uns que dispararam na frente, o Inter, o C6, Nubank, e tem outros que estão ali no meio do caminho. Então vai Luiz, ter que consolidar. Desculpe te interromper. Eduzinho, nós temos 5 minutos. 3. Então 3. 3 minutos eu vou querer que o Luiz César, PhD, professor catedrático de banco, que você fale do teu novo banco. Quando é que você acha que... Fala um pouquinho. Ainda estamos... E onde a gente pode entrar na rabeira, né? Está no processo. E estamos terminando. Você acha que até o final do ano você põe no ar? Depende do Banco Central. Se o Banco Central não me der bola preta, Tá. eu já acho tá, que bem antes. o processo já está no Banco Central. Não, estamos dando entrada essa semana. Essa semana? É. Pô, então essa entrevista aqui é histórica. Então estamos, talvez essa semana entrando. Tá. E você está sozinho ou está com algum nome conhecido? Não, eu fiz a mesma coisa que fiz no Pactual. Você pegou Peguei alguns, uma meninada? uma meninada, Entendi. quer dizer, um economista, que é o André Que o André Perfeito. Perfeito teve aqui, menino Peguei brilhante. um de tecnologia, não de fazer programa, mas com uma visão. Na parte jurídica você já tem alguém, não? Parte jurídica, tenho um dos sócios. Ainda dá para pôr esse menino Que aqui é o se eu Igor. puser dinheiro? Sempre lugar. Se eu puser dinheiro, Gente dá. boa, A da sede vai ser em São Paulo ou no Rio? São Paulo. E tem um para fazer área corporate. Já tem nome, não? A César, o que é de César, não? O nome ainda está em segredo, Ah, tá bom. porque ainda depende de. Precisa registrar. O nome César é bom, hein? A César, o que é de Você César? pode contar em 2 minutos que tem? Não tem mais, tem um Não tem minuto. mais. É. A história do Cominde, não. Não dá Não tempo. dá. Ah, o comigo dá é muito tempo. longo. Muito É muito longo. Mas longo. ele vai voltar Não, para mas contar ele vai voltar, essa ele e vai outras voltar, histórias. mas eu Paulo queria- Gavião. Gonzaga. Charlot. Gavião Ele vira- Gonzaga. Não, tem Paulo Egídio Martins. Não, ferraram o Paulo Egídio. O Paulo Egídio virou governador. Quando ele volta para o banco, ele já não era mais dono. A Votorantim, né? Essa é uma história longa, ele vai contar. É muito longo. É longa, Charlot- bonita, é uma O história Charlot acho que está vivo até hoje, hein? bonita. E quem que decretou a intervenção? Funaro. Não, foi Foi. o Bracho. Foi em 85, Não, mas era na gestão de Dilson Domingos Dilson, Funaro. O Bracho era o presidente do Banco Central. mas quem intervém é o presidente do Banco É o Central. presidente. Mas deixa eu, nesses 30 segundos, Luiz, te agradecer de coração, agradecer o Caio, agradecer o Luiz Gorenstein, que abrilhantaram aqui com as perguntas. Um dos melhores episódios do podcast. Hein? Com Tá certeza. bom. Maravilhoso. Falei tudo, mas não falei nada. Não, falou tudo. Falou tudo. E registrar um presente aqui de quase $1 milhão. É uma obra que $1,5 milhão. Vai para minha galeria. Você gostou? Gostei muito. Feita pelo Feito José do- Márcio Rego, mas em do homenagem coração. ao Luiz César Fernandes. E a sua promessa é de voltar aqui nos próximos 60 dias, pode ser? Pode ser, com Pode prazer. Obrigado, Luiz. Esperamos com a inauguração do banco já feita, né? Acho que em 60 dias ainda não, né? 60 não dá. Ainda Não dá, tá bom. Mas você volta independente do banco. Não, Ele está interessado em você. Também no banco, mas o banco para depois. tá bom. Obrigado, Muito Luiz. obrigado pelo a você, convite. obrigado. Acho que foi Espero legal, ter né? atendido. Foi gostoso. Eu acho que vocês que sabem. Não, Foi eu não maravilhoso. digo, os meninos aqui são discretos, são competentes, né? Falar o que eu vivi é fácil. Obrigado, Luiz. Luiz. Muito Obrigado. obrigado.